tu que tem que ser responsável pelo teu aprendizado. Não tem como. Eu tava imersa no idioma. E é esse o segredo, era isso que me diferenciava dos meus alunos. Oi, se tu não me conhece, meu nome é Vânia. Eu sou prof de inglês desde 2006, focada em ajudar alunos adultos a destravarem o inglês de maneira real, prática e que encaixe dentro da rotina corrida de todo mundo. Quando eu comecei a dar aula de inglês, eu comecei a dar aula em um cursinho de inglês, um cursinho bem tradicional, inclusive, aqui no Brasil. E aí, como é que funcionava? O aluno se matriculava, começava do básico, fazia 2 anos de básico, intermediário, 2 anos, avançado, 2 anos. Esse era o modelo, esse modelo bem tradicional de cursos. Durante esse período que ele estudava, ele vinha para a aula, fazia 2 horas de aula por semana. Depois no final da aula, sempre tinha uma atividade para fazer em casa, um homework. Nesse homework ele fazia atividades de gramática, de leitura, escrevia. Durante as aulas, a gente praticava o listening, né? Colocava o CD e aí eu via e fazia a interpretação do texto. Tinha atividades de leitura, tinha pouca atividade de conversação. E assim que funcionava. Durante esses 6 anos, assim que ele aprendia. No final desses 6 anos, desses 6 fucking years estudando inglês, muitos alunos não saíam de lá fluentes, não saíam de lá confiantes, seguros para se comunicar em inglês. E isso sempre me intrigou, eu sempre pensava, mas como? Porque quando eu estudei inglês, eu fiz cursinho também, mas eu estudei 1 ano e meio de cursinho, e aí depois desse 1 ano e meio eu fui pra vida, eu fui morar fora. Fui morar nos Estados Unidos, morei com uma família americana, cuidei de 2 meninas, eu era babá lá, então eu precisava me comunicar em inglês o tempo todo, seja falando com os pais, seja falando com as crianças, seja resolvendo perrengues, que aconteceram vários. Então, depois de 1 ano e meio, eu me senti já preparada para conseguir morar fora e me virar. E aí, por que os alunos que estudavam 6 anos não se sentiam preparados? E aquilo me deixava intrigada, eu pensava, mas por quê? O que está acontecendo aqui, né? Porque para mim foi diferente. Se tu já estuda inglês há mais de 1 ano, ainda não se sente preparado para se comunicar, não se sente fluente, o problema talvez não seja você. O problema talvez seja a maneira que você está estudando. Porque se tu já estuda inglês há mais de 1 ano e ainda não está fluente, tem alguma coisa errada. E é isso que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Quero te contar por que os meus alunos não ficavam fluentes em inglês e por que eu fiquei. A minha história. Eu sempre amei inglês, então isso já é um diferencial. Se tu gosta do idioma, tu vai ir atrás dele. Então isso já vai ser uma vantagem. Eu sempre gostei muito e eu não ficava só no que o professor me ensinava no cursinho, eu não fazia só aquela aula e depois fazia as atividades de casa, não. Meu Deus, eu mergulhava no inglês. E olha que eu aprendi inglês no começo dos anos 2000. Naquela época, tudo era mato, não tinha internet do jeito que tem, não tinha tanto conteúdo, nossa, não tinha nada de conteúdo em inglês. Eu lembro que quando eu via uma revista escrita em inglês, meu Deus, eu achava o máximo. Um livro em inglês eu ficava maravilhada. Músicas em inglês era só o que eu ouvia também. Mas o meu principal hobby, vamos dizer assim, no meu tempo livre era ler o dicionário. Era ler o dicionário em inglês-português. Eu tenho ele aqui, deixa eu pegar. Ó, achei aqui meu dicionário. Esse aqui tem até o endereço da casa que eu morei lá fora. Mas era isso. Era, ó, dicionário, inglês-português, básico. Hoje em dia, eu nem sei se existe isso aqui para vender ainda, uma relíquia. Mas era isso aqui. Era com ele que eu passava a maior parte do meu tempo. Então, lia dicionário no meu tempo livre, fazia lista de vocabulário, ouvia muita música em inglês, tudo que eu conseguia que fosse em inglês era em inglês na minha vida, ou seja, eu estava imersa no idioma. E é esse o segredo, era isso que me diferenciava dos meus alunos. Eu não chegava em casa, assistia filme dublado, ouvia música em português, não, era tudo em inglês. E é isso que vai mudar o jogo. O problema não tá no curso, não tá no professor, não tá no material. Quantas vezes você já viu as pessoas falarem, ai,
esse professor não tá me ensinando, não tô aprendendo com ele, ou então esse curso não é bom, vou trocar de curso. Gente, o problema não é o curso. Ok, existem cursos melhores que os outros, existem professores melhores que os outros, mas na maior parte do tempo, tu acaba terceirizando algo que tu deveria ser o responsável. Tu que tem que ser responsável pelo teu aprendizado. Não tem como um professor te ensinar tudo que existe de inglês, todas as palavras, todas as nuances, tudo. Não. Muita coisa tu vai ter que aprender por ti mesmo. E é isso que eu fazia. Eu ia atrás, eu aprendia por mim mesma. Só que, infelizmente, a maioria dos alunos ou tem preguiça, ou não sabe como fazer, ou não gosta, não se interessa, fica naquela zona de conforto, prefere assistir coisas dubladas, prefere, sabe? E torna o aprendizado longo, demorado, quando poderia estar aprendendo muito mais rápido. O que aprende em 3 anos, podia ter aprendido em 1 ano. Foi isso que acelerou o meu aprendizado e é isso que eu quero te ensinar hoje. Então, pega papel e caneta, anota aí. Como imergir no idioma. Imagina que inglês é uma piscina, água, cheio de água. Tu vai mergulhar ali dentro, vai ficar cercado de inglês por todos os lados. É isso que é imergir no inglês. Vamos de prática então. Como que tu pode criar essa imersão? A primeira coisa que eu falo para os meus alunos é que se tem algo que está sempre contigo, tu tá olhando aquilo ali o tempo todo, quase que 24 horas por dia, é o teu celular. Então a gente já começa por ele. Já vamos trocar a linguagem do celular. Tira do português, coloca pro inglês. Porque aí, toda hora que tu abrir, tu vai ver pelo menos 1, 2 palavras em inglês e aquilo ali vai entrando na tua cabeça. Pega essa chave. O nosso cérebro, ele gosta do que é confortável, do que é familiar. Então, se tu vê uma palavra nova em inglês, pro teu cérebro, aquilo ali é muito diferente. Então, ele vai pensar assim, nossa, isso aí é muito diferente, muito esquisito. Provavelmente, o fulaninho nunca vai querer usar isso. Vou deixar numa gavetinha lá no fundo. Lá no fundo, porque não é importante. É por isso que quando tu vê uma palavra agora, daqui 1 minuto já esqueceu, porque aquilo ali não é importante pro teu cérebro. Mas o segredo é mostrar pro cérebro que em inglês, que as palavras novas são importantes. E por isso esse contato diário. Por isso que a gente precisa ter todos os dias contato com o inglês, para ir deixando o cérebro familiarizado com aquelas palavras novas, para que ele consiga entender que aquilo ali é importante e colocar numa gavetinha mais aqui na frente. Para quando tu precisar, lembrar mais rápido. Quanto mais exposição tu tiver, mais o cérebro vai ver que aquela palavra não é tão esquisita assim, não é tão estranha assim. E, consequentemente, vai ser mais rápido para lembrar quando precisar dela. Ok, essa foi a primeira dica. Segunda dica, que também tem a ver com o celular, que é algo que todo mundo usa hoje em dia, que são as redes sociais. Então, começa a seguir perfis no Instagram de pessoas que são nativos ou que postam em inglês. Vai conseguir ouvir eles falando, vai conseguir ler o que eles postam, as gírias principalmente, que nas redes sociais isso acontece muito. Então é uma maneira também de se expor, porque tá passando ali teu feed, vai ver alguma coisa em inglês, vai já ter algum contato com a língua. Terceira dica, vídeos no YouTube. Tu gosta de culinária? Tu gosta de pets? Gosta de plantas? Gosta de artesanato? Assiste vídeos no YouTube sobre isso em inglês, porque aí já vai unir o útil ao agradável. Já vai unir algo que tu gosta, só que em inglês. O cérebro já vai entender que culinária, por exemplo, é algo familiar para ti. Assistindo em inglês, ele vai conseguir conectar que aquilo ali é algo importante. Vai trazer para uma gavetinha ali da frente. Eu gosto muito de conteúdo sobre mentalidade, sobre frequência, sobre lei da atração, e eu não assisto nada disso em português. Todo o meu YouTube, os vídeos são todos em inglês. O meu cérebro já sabe que inglês é importante para mim, por isso que para mim é muito mais fácil entender, falar em inglês. O outro tópico que eu quero falar aqui, eu nem devia falar disso porque não tem nem cabimento. Se tu quer aprender inglês, se tá disposto a isso, não tem porquê assistir filme dublado, né? Não, assim, é algo que é impensável pra mim. Ai, mas é difícil, não consigo ler a legenda, não consigo acompanhar. Ou eu leio a legenda ou eu olho, né, o filme.
Ai, vai dar um jeito, gente. Em 2025 vai ler mais, vai praticar mais. Quanto mais a gente lê, mais rápido a gente consegue ler, né? Então, de novo, não vamos terceirizar. Se tu não consegue ler a legenda de um filme legendado, né? De um filme com áudio original, então tem algo errado também, porque isso é o mínimo. Não tem. Podem ficar bravos comigo, mas, gente, é o mínimo conseguir ler legenda de um filme, tá? Então, filmes sempre com áudio original. Filme, série. Essas dicas que eu te dei, elas são assim tão simples, elas são tão práticas que eu tenho certeza que se tu não faz isso e se tu mudar, se tu começar a fazer isso, já vai conseguir ver uma melhora significativa no idioma. Seja porque vai conseguir entender um pouco mais, vai conseguir identificar as palavras mais rápido, mais fácil, vai entender mais o que as pessoas falam. Faz aí e depois me conta. Não é sobre estudar 3 horas por dia, sentar na frente do computador e estudar. Não, são sobre detalhes, sobre trazer o inglês aos poucos para tua rotina. Se 2026 é o ano que tu prometeu, que tu finalmente vai destravar o inglês, então começa por essas dicas, porque eu tenho certeza que todo fluente faz isso. Conversa, pergunta pra qualquer pessoa que tu conheça que é fluente em inglês, pode ter certeza que ele não assiste filme dublado, ele não assiste vídeos no YouTube em português, o celular dele tá em inglês também, segue muitos perfis no Instagram em inglês, então começa por essas dicas que eu tenho certeza que elas vão te ajudar. E se esse vídeo te ajudou, se tu gostou do conteúdo, comenta aqui, deixa um like, me ajuda a eu saber que isso aqui foi importante pra ti, pra eu poder trazer mais dicas, mais maneiras de trazer o inglês pra tua rotina, e eu quero te ajudar a destravar o inglês esse ano.